Olha essa questãozinha da UDESC de 2016, é uma questão muito boa sobre ultrapassagem, né? E sobre velocidade relativa também, porque dá pra usar muito bem esse conceito aqui nessa questão. Fala o seguinte, que um automóvel de passeio em uma reta longa de uma rodovia viaja a velocidade constante de 100 km por hora. E na frente dele, a uma distância de 1 km, tem um caminhão, que viaja a uma velocidade constante de 80 km por hora. E o automóvel tem um comprimento tal e o caminhão tal, beleza. E ele quer saber a distância percorrida até ultrapassar esse cara. Seguindo essas condições, né? Vamos entender o que está acontecendo. O carro está andando para cá, mas eu não tenho muito o que entender o que está acontecendo. Ele simplesmente vai fazer uma ultrapassagem em velocidade constante. Só que é mais fácil compreender como se o caminhão tivesse parado e o carro estivesse andando a 20 km por hora. Então tu vai subtrair a velocidade do caminhão da do carro e tu vai ter só do carro inteira de 20 km por hora que vai estar ultrapassando o caminhão. E para facilitar os cálculos, a gente vai usar a distância percorrida, a distância que ele vai ter que percorrer, porque agora pensa, é como se o caminhão tivesse parado aqui, né? O caminhão tivesse parado, o carro tivesse vindo aqui, nessa direção, e ele vai ter que andar 1 km, vai ter que andar tudo isso aqui, depois vai ter que andar os 30 metros, e depois mais a distância que ele vai ter que andar. E a gente vai colocar tudo isso em quilômetros, porque aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 0,03, e aqui a gente tem 0,0045, tá bom? Somando tudo isso, a gente vai ter uma distância, porque a gente está usando velocidade relativa, né? A gente vai ter uma distância de 1,0345 quilômetros que ele vai ter que percorrer se ambos tivessem, aliás, se o caminhão tivesse parado e ele estivesse andando a 20 km por hora, né? Considerando a velocidade relativa. Quanto tempo isso vai levar? Isso vai levar justamente essa distância dividida pela velocidade, né? Velocidade é igual a distância pelo tempo, e eu quero saber o tempo, então eu preciso dividir a distância pela velocidade, certo? Isso aqui vai dar um valor, e eu não tô nem aí pra saber o que o valor que é, porque depois eu vou ter que pegar esse valor e eu vou ter que multiplicar pela velocidade de fato do carro, e a velocidade de fato do carro é 100 km por hora. E aí aqui eu vou ter exatamente o que eu vou andar, tá? Pô, tá lindo isso aqui, né? É só cortar isso aqui com isso aqui e entender que 100 é literalmente 5 vezes 20. Então eu tenho esse valor aqui multiplicado por 5. E aí agora é batata, né? Só que a gente tem um probleminha. Deixa eu dar uma limpada aqui. Agora a gente já chegou onde a gente queria. Esse valor multiplicado por 5. Só que agora a gente tem um problema, né? A gente tem o 5,15 e o 5,17. Aqui não pode ter preguiça, né? Aqui tem que pegar e multiplicar de uma vez. Para multiplicar isso aqui, tu divide pela metade e multiplica por 10. Aliás, tu pega a metade e multiplica por 10. Pegando a metade dá 517, dá para arredondar um pouco. O 34, a metade de 34 é 17, então aqui ficaria 0,53725. Opa! 1725. E aí tu multiplicaria por 10 e traria essa vírgula para cá. E aí ficaria exatamente isso aqui, tá bom? Letra E. Questãozinha bem tranquila. Se tu tiver a sagacidade ali com os números e com a situação problema, eu sinceramente, se eu não fosse usar velocidade relativa, eu nem saberia o que fazer. Então é isso.